Bem-vindos, pessoal, bem-vindos a mais um Britec Talks. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Yuri Ferber, eu sou o cofundador e o CEO da Britec. A gente atende todos os membros da cadeia de valor em gestão de investimentos. A gente atende corretoras, plataformas de distribuição, gestores, administradores de fundos, fintechs de investimento, as chamadas wealth techs, né? Gestores de patrimônio e, inclusive, planejadores financeiros independentes, que para este público, planejadores, a gente lançou uma plataforma desenhada para atender especificamente as necessidades desse pessoal. São necessidades diferentes dos demais membros da cadeia de investimentos. Quem quiser conhecer pode dar um pulo ali no financialonline.com.br, né? A gente hoje tem na Britec, passamos de 280 clientes e a gente atende aí em diversas regiões pelo mundo, né, com diversas funcionalidades e atendemos diversos casos de uso. A gente está aqui hoje para fazer esse Britec Talks sobre planejamento financeiro na prática. Trouxemos aí o Jair Leme, da Brava. A Brava é cliente nosso aí desde mais de um ano, eu acho, né, Jair? Mas eu queria passar a palavra, Jair. Bem-vindo. Queria que você se apresentasse e depois eu começo o nosso webinar aqui. Bem-vindo. Muito obrigado, Yuri. O Tini, a todos aí que presentes hoje aqui no nosso webinar. Queria, obviamente, aí, além de agradecer, né, elogiar o Yuri pela iniciativa. Isso aqui é educação financeira na veia, né, Yuri? E é muito bacana quando a gente pode passar um pouco da experiência que a gente adquiriu aí ao longo dos anos. Então, basicamente, eu sou ex-bancário também. Eu saí do banco onde eu trabalhava aí há 14 anos para fundar a Brava Capital. A gente recebeu o seeding, né, de uma universidade estrangeira para montar nosso primeiro fundo, através de um sócio que eu tive americano. E o nosso foco era o quê? Então, não é porque eu escolhi esse caminho, né? O nosso foco era fazer funding para as pequenas e médias empresas brasileiras. Isso já lá 14 anos atrás, que a gente fazia através de crédito privado e private equity também. Private equity sendo o modelo de negócio onde você compra participações de empresa, né? Através de ativos, né? Securitizados ou com títulos que representem essas participações, que são os fundos de investimentos e outros títulos. Ao longo do tempo, a gente acabou criando uma área dentro da Brava Capital, essa empresa que eu fundei, para a gente fazer assessoria das empresas que quisessem captar recursos, mas que não fossem do nosso mandato ali dos fundos de investimento. Com isso, a gente passou a fazer valuation, diagnóstico econômico-financeiro para essas empresas, e a gente começou a trazer na assessoria essas empresas ao mercado de capitais. Então, ao invés de elas captarem dinheiro através dos bancos ou outros fins, a gente começou a fazer aquilo que as grandes empresas fazem para captar dinheiro. Procura um mercado de capitais para emitir suas ações, né, os seus títulos. E feito isso também, a gente adquiriu muita experiência com esses empresários e a gente percebeu que eles também precisavam de ajuda no ponto de vista do investimento, né? Eles precisavam captar recursos, mas eles tinham um caixa ou na empresa ou do empresário que fazia o investimento, né, daqueles recursos de forma subotimizada. Então, a gente começou a vender a ideia de fazer carteira administrada. Para que a gente fizesse carteira administrada, a gente começou a estudar a vida dessas pessoas, né? E como eu também, dentre outras coisas, eu dou aula, sou professor, inclusive dou aula no CFA Society aqui no Brasil, e a gente estuda muito os assuntos de finança, incluindo também essas questões de planejamento patrimonial, né, investimento para pessoa física. E pessoa física um pouco diferente, a gente viu que era necessário entender, né, o contexto de vida dessas pessoas, né, entender quais eram os planos delas. E a gente acabou assumindo uma espécie de planejamento que não é só assim, eu quero otimizar, né, o meu investimento, eu quero um retorno maior, um risco menor. A gente acabou fazendo o planejamento e o que vai determinar se o risco que aquela pessoa deve correr, o retorno que ela deve buscar, na realidade, as características e o planejamento para a vida dela. E uma outra coisa mais importante que hoje passa a ter muito mais peso é a questão
dos vieses, né? Mais emocionais e às vezes cognitivos, vieses no geral que as pessoas têm ao investir. E eu posso dar vários exemplos aqui ao longo da apresentação, que é o que a gente trata bastante também. Eu trouxe vários slides, tá? E a ideia é que a gente passe bem rapidamente. Eu pedi para vocês não prestarem atenção nos números, é que como o Yuri, né, e o Rutini me pediram para que eu fizesse aqui um planejamento na prática, eu falei, poxa, deixa eu colar aqui as planilhas, né, os processos que a gente tem, mas eu vou passar rapidamente, não vou ser muito técnico. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem entrar em contato conosco, com o Yuri, comigo, e a gente vai esclarecer. Mas a ideia é te dar o quê? É um roadmap, né, para você fazer um bom planejamento. Então, a gente tem um processo simples, que a gente faz um planejamento ali em 40 minutos, e tem um planejamento que a gente faz ao longo do tempo. Tá? Então, Legal. o processo de planejamento... Oi? Legal, legal. Vai em frente aí, então. Explica para a gente aí na prática como é que é feito o planejamento aí na Brava. Perfeito, Yuri. Então, aqui a gente começa com a visão, né, que é onde você quer chegar. Acho que eu já fiz uma introdução sobre isso. A gente primeiro vai entender qual que é o meu patrimônio atual. Então, tem muitas pessoas que se acham ricas e não são, e tem muitas pessoas que não se acham ricas e são. Né? Primeiro, vamos entender o que você é. Quais são os meus objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo? Quanto de dinheiro eu vou precisar para despesas e qual o retorno mínimo que eu gostaria de ter sobre o meu patrimônio. Tem o que eu gostaria e tem o que eu preciso. Tá? A gente vai focar um pouco no que eu preciso e óbvio que a gente tem que, através das discussões, reduzir esse gap entre o que eu preciso e o que eu quero. Se você está na direção certa com o investimento, que é o processo de conscientização aqui, é uma das perguntas que a gente tem que se fazer. Qual o meu apetite e capacidade de correr riscos, que também são coisas diferentes. Às vezes eu tenho apetite, mas não tenho capacidade. Às vezes eu tenho capacidade, mas não tenho apetite. Isso é um problema. Os dois cenários são problemáticos, né? Então, o investidor ele tem que ser educado, se autoeducar, ou ele também pode fazer uso de profissionais qualificados para ajudá-lo, né, a resolver esse também pode ser chamado de viés. Será que o meu nível de apetite está compatível com minha renda, estágio de vida, dependentes, dívidas, etc., que é o que eu acabei de falar. Planejamento. Que ajustes você tem que fazer hoje para atingir sua visão? Né? Implementação. Como fazer essas mudanças alinharem com os seus objetivos? Afinal, qual seria esse portfólio que atenderia aqueles objetivos e restrições listados? Depois a gente tem que ajustes tenho de fazer em meu portfólio de investimentos para atingir meus objetivos de retorno e tolerância de risco. Como permanecer no caminho e ajustar para mudanças de vida. Muitas pessoas começam, né, de forma bastante rígida, mas depois ela não consegue se manter no caminho. Então, a gente tem que fazer um planejamento que seja relativamente fácil da pessoa seguir. É igual dieta, né? Então, às vezes a gente começa a dieta, faz a dieta em algumas semanas e depois abandona. Não, vamos tentar fazer uma dieta que a gente consegue seguir ao longo do tempo. Pode passar, Yuri. Aqui tem o processo de planejamento e execução, tem um passo a passo, mas acho que eu prefiro partir direto para os slides, Yuri. Aqui é a agenda, né, da apresentação. Porque a gente fala mais rápido aqui, dá mais tempo para fazer um Q&A, uma discussão depois, né? Então, aqui eu já pulo para a construção de carteira. Ah, você já pulou para a construção de carteira? Ah, entendi. Então, de repente, você pode explicar o passo a passo aqui dessa execução aqui. Ah, perfeito. Então, vamos lá. Cadastros para efeito de regulamentação. Então, você vai ver, do jeito que eu faço, a gente tem, na maior parte das plataformas de investimento, às vezes outras corretoras, algumas gestoras hoje que trabalham um pouco mais online ou de forma automatizada, você tem um processo de responder questionários, né, chegar na conclusão do teu perfil, e a partir dali o sistema ou o gestor que estiver do outro lado, o assessor, como você quiser chamar, o que ele vai fazer? Ele vai já preparar a tua carteira e realizar esses investimentos. No caso do consultor, ele vai pedir para que você faça os investimentos de acordo com aquela estratégia e vai, inclusive, te indicar alguns ativos. Tá? Esse processo a gente também faz na Brava, é um processo bastante automatizado e que vocês podem fazer através do site. Mas aí vem o IPS um pouquinho mais detalhado. E como eu disse anteriormente, só voltando aqui, a gente também tem um processo de IPS, que é um processo um pouco mais automático, mas ainda assim demanda uma pequena entrevista. Então, a gente tem lá 3 formulários, além desse, que você faz automaticamente, para a gente ter alguma segurança, né? E vamos chamar esse IPS mais detalhado, talvez de um serviço um pouco mais premium. Então, você tem o cadastro feito para efeitos de regulamentação e você tem o cadastro feito para o cadastro que é feito para
para efeitos de IPS, tá? Deixa eu até abrir aqui o meu PowerPoint aqui na minha mesa, e daí eu consigo fazer essa sequência daqui. Então, só um minutinho, só para não esquecer nenhum tipo de informação que possa ser relevante. Estão chegando várias perguntas aqui, mas pessoal, vamos fazer a gente tem uma sessão aqui, daqui a pouquinho, a gente tem uma sessão de perguntas e respostas, tá? Então, a gente vai responder todas aí daqui a pouquinho. Tá, só para efeito daquele cadastro para regulamentação, a gente faz então o que a gente chama de suitability, define o perfil, se é conservador, moderado, agressivo. Depois a gente vai entender o tipo de investidor, se ele é varejo, qualificado ou profissional. Isso ajuda a chegar nessas conclusões. Ele envia os documentos para a Brava e a Brava faz uma entrevista de KYC também para cumprir com regulamentação. KYC é o conheça seu cliente, né? Já no processo de planejamento, a gente vai explorar algumas informações também, como a idade, coisas que já são exploradas na primeira. Então, a gente aproveita aquelas informações, né? Mas a gente vai fazer perguntas do tipo, qual que é o salário real anual esperado, o aumento de salário para os próximos anos, né? Vai entender qual que é o imposto médio desse investidor sobre os investimentos que ele possui ou que ele pretende possuir, previsão de inflação, qual que é a taxa Selic, taxa de risco real. O que é a taxa de risco real para o investidor, para a gente? Isso também tem uma taxa de risco do investidor, que é de ele perder o emprego, ou de ele perder a fonte de renda dele. A gente vai calcular isso, né? Tem uma série de formas de fazer isso também, e a gente coloca lá essa taxa de risco, que é muito importante no planejamento patrimonial. Então, eu tenho que buscar um retorno que também leve em consideração o risco de eu perder emprego ou perder a minha fonte de renda, que não é proveniente dos investimentos, tá? Mas sim do meu trabalho. Oi. E quando o teu cliente não é um funcionário, quando ele é um empresário, como é que vocês fazem isso? Essa taxa de risco? A gente vai cobrir isso um pouquinho depois, e tem uma coisa interessante aí que tem muito empresário que gosta de investir em equity, né, Yuri? Vou responder a essa pergunta de uma outra forma. E é engraçado porque ele já está 100% investido em equity. E a gente sabe que diversificação de portfólio traz uma saúde muito boa. Então, assim, se você já tem as ações da tua empresa, então, assim, empresários do setor imobiliário, eles, por entender muito do setor imobiliário, falam, poxa, eu vou comprar ação dessa ou daquela outra incorporadora porque eu conheço, os caras são muito bons. Mas, poxa, você já está todo concentrado no imobiliário, né? Yeah. E, de repente, ele já tem a casa de campo, a casa de praia, e ainda assim ele compra uma ação de uma empresa desse setor ou um projeto similar. Então, o empresário ele é o bicho um pouco mais difícil de trabalhar, mas mais interessante, por um outro lado, também. Né? O empresário ele não tem um salário, a fonte de renda dele vem dali. Às vezes, nos planejamentos, a gente tenta tirar um salário que ele tira da empresa, uma tiragem, conta aquilo como o salário dele e a empresa como um investimento. Também é uma forma de você visualizar isso. Mas cada caso é um caso, Yuri. Não dá para a gente falar, olha, para empresário eu vou trabalhar só dessa forma. Tá. Então, aqui a gente tem a taxa anual de risco de perda de emprego, como a gente falou. Passando aqui os slides. Aí depois a gente tem a descrição da avaliação do perfil situacional do cliente, né? Então, a gente vai estudar a infância, graduação, formação da família, desenvolvimento profissional, o pré-aposentadoria, e você percebe que são várias fases, né? O investidor ele pode estar em qualquer uma dessas fases. Estudar o histórico dele é bom para entender como ele pensa, né? E como ele agiu aí ao longo da vida dele, e depois, dentro do processo de planejamento, entender o que ele pretende fazer. Então, a gente tem uma fase aqui que é pré-aposentadoria, aposentadoria e o legado, né? O que ele quer deixar lá para os entes queridos dele, ou talvez ele queira fazer alguma doação. Tudo isso a gente leva em consideração também. Bacana. Fonte de acumulação dos recursos. Então, todo esse questionário, né, esse timeline é estudado e daí a gente vai entender qual que é a fonte de acumulação dos recursos. Já voltando para a tua pergunta, o empresário ele acumula tomando muito risco. Então, a gente vai entender que ele gosta de risco, na maioria das vezes. Né? Aí você pega um professor, pelo contrário, ele tem uma renda ali que parece uma renda fixa, né? Ele tem um salário dele, dificilmente ele vai vir a perder o emprego. Isso é estatística, né? Então, ele está muito em renda fixa. Talvez ele deva investir em renda variável. Então, entender essa fonte de acumulação de recursos ajuda a gente a entender também o perfil do investidor.
Aí você tem a questão de mensuração de riqueza, que é feita de duas formas. Primeiro, ela é um pouco emocional, então aquilo que a gente disse, você se sente rico ou não, né? E você tem também aquela que a gente faz um balanço holístico, que a gente fala. Então, o investidor também tem ali ativo, né? Um balanço como se fosse da empresa, ele tem ativo, passivo. Aqui embaixo ali ele tem o PL, né? O patrimônio líquido dele. Então, a gente vai estudar e vai construir o balanço holístico. A diferença do balanço, por exemplo, de uma empresa para o balanço de um investidor pessoa física é que ele tem a principal diferença, na realidade, é que ele tem um ativo chamado o capital humano. O que é o capital humano? É a capacidade dele de gerar renda no futuro. Então, a gente vai mensurar essa capacidade dele de gerar renda, vai trazer a valor presente e vai contar isso como um ativo no balanço dele, para efeitos de investimento, né? Porque vem um risco desse capital humano que a gente vai querer diversificar através dos investimentos também. Então, a gente leva isso em consideração. O capital humano. Aí a gente vai descrever essa mensuração de riqueza, como ele se sente, comparar com o balanço holístico que a gente fala, e vai identificar em que fase da vida financeira ele está. Primeiro, a gente tem a fundação. Então, poxa, criança, adolescente, jovem, ainda está estudando, né, na realidade, para depois conseguir um emprego ou empreender. Então, ele não tem muito dinheiro, mas o capital humano dele é grande, né? Se você traz tudo isso a valor presente, dinheiro tem valor ao longo do tempo, né? Quando você traz a valor presente, o capital humano dele é muito maior do que o capital financeiro, que geralmente é nulo até nessa fase. Depois você tem um período onde ele começa a trabalhar e começa a acumular, né? Então, ele começa a poupar, essa fase de acumulação. Depois você tem uma fase de manutenção, que geralmente é a aposentadoria. E depois da manutenção, você tem a fase de distribuição, né? Onde ele vem a faltar, na maioria das vezes, e ele passa os ativos dele ou para os filhos, né, para os descendentes dele ali, ou ele doa, ou um mix dos dois também. Então, tudo isso é planejado. Inclusive, você pode fazer isso ao longo da vida, planejar toda a questão fiscal, né, que envolve essa questão aí de distribuição, né? Então, fazer uma doação, entre outras coisas, e que podem ser bem eficientes também, e tem que ser levado em consideração a questão fiscal ao fazer o planejamento econômico-financeiro da pessoa. E a gente descreve isso também, o porquê, né, que essas pessoas se encontram nesses estágios. Não é só uma questão de idade. Aí, depois, a gente tem no processo de planejamento algo que a gente vai chamar de restrições de objetivos, né? Primeiro, você tem todas as restrições, aquilo que ele não pode investir, os porquês, ou então se pode investir, o quanto pode investir, tudo isso é discutido. A gente passa aqui para os objetivos, o que ele quer fazer da vida, quanto ele quer deixar de herança, se ele quer comprar uma casa, um carro, um helicóptero, se ele quer vender tudo ao chegar ali nos 50 anos se aposentar, pegar uma casinha na praia, algo simples, né, e virar um minimalista. Tudo isso vai ser levado em consideração e a gente vai fazer conta para ajudar essa pessoa a chegar lá. Aí depois, feitos os objetivos, a gente vai entender o risco, que é apetite a risco, né? Aquela questão de conversar bastante sobre, olha, que apetite você tem, a capacidade que você tem, e tentar aproximar, né, apetite e capacidade. Horizonte de tempo é muito importante porque as pessoas passam por várias fases, pontos de inflexão durante a vida. Então, por exemplo, hoje eu posso trabalhar com a intenção de juntar dinheiro para mandar os meus filhos para uma faculdade no exterior, né? Então, quanto eu vou gastar durante os 3, 4 anos que meu filho está na faculdade no exterior, trago isso a valor presente assim, né? Ao valor ter alguma coisa que talvez daqui 10 anos, né, que meu filho vai para a faculdade. Feito isso, eu já sei quanto eu vou gastar lá daqui 10 anos. Eu trago isso também a valor presente para saber o quanto eu tenho que guardar para chegar lá e fazer frente a essas despesas. Esse é um ponto de inflexão. Eu quero vender minha casa em São Paulo e quero morar no sítio. Isso é um ponto de inflexão. Eu quero parar de trabalhar aos 50, é um ponto de inflexão. Quero me aposentar aos 70, é um ponto de inflexão. Então, tudo isso ajuda a gente a fazer conta e a gente tem que levar em consideração no horizonte de tempo. Tem outra também, poxa, desculpa falar dessa forma, mas eu quero morrer aos 90. Isso a gente vai ter que levar em consideração para fazer as contas também. E não é o que era, aí tem lá as tabelas de mortalidade e a gente conversa com a pessoa, vê se ela é saudável, se ela corre, se ela se alimenta bem, e usa a tabela, mas também tem um pouco de bom senso ali na hora de fazer essa descrição aí, né, de quando a pessoa vem a faltar. Impostos, isso é muito importante, porque a pessoa pode investir no exterior, pode investir no Brasil. Tem lá uma questão de que a aposentadoria tem alguns benefícios tributários, alguns investimentos no Brasil hoje também já apresentam esses benefícios. A gente vai entender aí quais são as restrições, às vezes, tributárias que esses indivíduos têm, e isso varia, acredita em mim. Feito isso, a gente vai tentar investir da forma mais eficiente possível do ponto de vista tributário. Liquidez.
A casa no campo, todos aqueles pontos de inflexão, eles exigem, são eventos de liquidez na vida dessas pessoas, tem que ser levado em consideração. Legal e regulatório, então, quer dizer, a pessoa mora no Brasil, mora no Uruguai, mora em outro país, investe, ou está no Brasil, investe em outros países, então tem toda uma questão legal e regulatória. Ela pode investir, precisa do cônjuge aprovando, algo nesse sentido. Circunstâncias únicas, aí são questões únicas, né, do cliente específico, que a gente vai debater uma por uma para levar em consideração também. Tem gente que não quer investir, por exemplo, em petróleo, só energia renovável, a gente vai levar isso em consideração, tá? Só ESG, isso tem que ser levado em consideração também. O que a pessoa acredita que ela deve investir. Isso também é uma circunstância única, uma pessoa doente ou especial na família, circunstância única. Aí depois a gente vai para a estratégia de próximos passos. No processo de planejamento, então, a gente vai colocar todas as despesas e receitas que a gente espera para a vida dessa pessoa e a gente vai chegar no capital core, que é a necessidade de gastos que essa pessoa tem durante a vida. E a gente traz isso ao valor presente só para figurar, para entender, olha, hoje você tem, sei lá, no exemplo que eu tenho aqui, 50 milhões de patrimônio, 40 milhões de patrimônio, mas o teu capital core é de 70. Porque o que você quer gastar durante a vida é 70, mais do que aquilo que você tem. Então, sim, você vai depender do retorno e, assim, já levando em consideração o salário ou suas rendas anuais, tá? Então, você vai depender, sim, do retorno, tá? Do teu principal, dos ativos que você tem hoje. Então, a gente vai ter que investir de forma eficiente para você alcançar esse retorno. Eu preciso ultrapassar meu retorno? Não, o retorno que eu quero, porque lembra que mais retorno traz mais risco também para a carteira, né? Na maioria das vezes, pelo menos. Então, eu não preciso ultrapassar para atingir meus objetivos, mas talvez a gente coloque uma margem de segurança que é o ROI Safety First, e aí tem uma série de ratios aqui que a gente usa para chegar nessas conclusões. Faz simulação de Monte Carlo, usa o ROI Safety Ratio, depois quem tiver curiosidade pergunta aí que a gente manda, responde, explica cada uma dessas métricas aí. Acho que eu falei sobre isso. Então, a gente chega no retorno mínimo requerido que esse cliente precisa para atender todas as necessidades dele e o planejamento. Dado essa taxa, lembrando que na Bravo o que a gente faz a gente leva em consideração a inflação também da pessoa, que é diferente da inflação do país. Então, cada pessoa ela passa a gastar mais aí durante os anos. Então, às vezes a inflação hoje é 3%, mas a inflação dela, dependendo da classe social e de uma série de outros fatores, às vezes é mais alta, acompanha mais uma inflação de atacado. GPM chegou próximo de 20%, na IPCA, que é uma inflação de varejo, está 3%. E, de repente, a inflação do investidor é 10%. Então, se é 10%, poxa, eu vou ter que fazer R$1 mais inflação. Então, na nossa primeira conta, a gente faz tudo valores reais, sem levar em consideração a inflação. Lá no final, ao escolher os investimentos, a gente adiciona a inflação na hora de fazer a conta. Então, eu chego no que a gente chama de retorno mínimo requerido pelo investidor real, tá? E depois a gente vai fazer um gross up aí com inflação e imposto na hora de escolher os investimentos. Então, a gente falou de balanço holístico, aí aqui tem só as fotos do balanço holístico, deixa eu passar esse slide. Aí sim a gente vai para uma alocação sugerida, né? A gente vai aqui para o Strategic Asset Allocation, né? ou alocação de ativos estratégicos, onde a gente vai falar, olha, você deveria ter, né, em termos de diversificação, ativos no exterior, sendo isso equities, né, ações ou renda fixa, alternativos também, que é um componente muito importante dessas carteiras, abaixa o risco e traz uma possibilidade aí de retornos maiores também. Cada vez mais os investidores passam a investir com alternativos. A gente vai distribuir isso. Quando a gente fala em estratégico, a gente vai falar, olha, você tem que ter 20% de ações no Brasil, 30% de ações fora. E acreditem, muita gente vai achar que é o contrário, né? Mas o Brasil hoje representa 1% dos ativos globais, então tem muito investimento aí fora do país, e o brasileiro ainda não está acostumado com isso, mas é muito saudável para essas carteiras. E daí a gente vai sugerir um percentual de alternativos, um percentual de renda fixa, e a gente vai calcular um risco para essa carteira como um todo, e quando você calcula o risco da carteira como um todo, você leva em consideração também a correlação entre os ativos, né? E a gente faz esse risco, a gente usa um outro, muito termo técnico aqui, mas é um lambda, que também é um termo de risco, para fazer os cálculos que vão ajudar a gente a ter mais segurança que a gente vai ter o retorno que esse investidor precisa, tá? Através do risco. E aí sim, eu vou usar uma outra classificação de perfil do investidor, que não é só aquela tradicional, onde a gente fala de conservador, de moderado, né, ou de arrojado.
A gente tem vários modelos aqui que a gente usa, como o Barnwell Two-Way Model, né, para saber se é um investidor ativo, se é um investidor mais passivo. O Straight Arrow, se ele é celebridade, individualista. Então, são os modelos interessantes, né? Mas o que mais ajuda a gente a chegar nessas conclusões é uma análise de viés comportamental, tá? Essa análise vai pegar todos, não todos, mas aqueles que a gente consegue identificar, que são os vieses emocionais e cognitivos, tá? E a gente vai listar eles aqui, que são diversos, e daí a gente vai começar a tratar cada um deles dentro do processo de planejamento. Hoje em dia, com a automação de processos para planejamento patrimonial e econômico, às vezes até em planilha, a importância desse processo de análise de vieses do investidor passa a ter um peso, pelo menos para a gente aqui, de uns 40%. É muito importante a gente entender isso. Eu tenho investidor que fala, poxa, eu ia abrir uma carteira de investimento contigo, mas eu acabei de comprar mais uma casa lá de R$ 1,5 milhão. O patrimônio do cara é 3. Ele acabou de colocar metade do patrimônio dele em uma casa. Para o investidor, isso pode não fazer sentido nenhum, né? Uma casa ainda completamente concentrada. E é uma casa de aluguel, não é a casa que ele mora, é para investimento mesmo. Isso é um viés, né? Como é que eu trato isso? Outro investidor que ele está num fundo, o fundo está indo super bem. Aí você chega para ele e traz uma notícia nova. Olha que legal, a taxa de juros no Brasil está 2%, as curvas têm apresentado volatilidade, mas elas não são sustentáveis. Essa taxa vai ter que subir em algum momento. Opinião nossa, claro. E aí, como é que faz? Se você está amarrado num título lá de renda fixa de 7%, sobe a taxa lá na curva, no final da curva, o que vai acontecer? A taxa subindo, você tem um título que vale hoje que paga menos. Pagando menos, o valor do seu título cai. E você achava que estava super bem investido num título de renda fixa. Você não sabe. E é difícil de você entender. Um fundo imobiliário que está indo muito bem, né? Só que assim, poxa, agora já valorizou tudo que tinha que valorizar. Agora tende a desvalorizar mais uma vez, o valor de fácil vai cair, né? Você vai ter aquela rendinha, mas você vai perder patrimônio nesse processo. Então, todos esses são processos, são vieses comportamentais que a gente discute com o cliente para a gente vencer isso. Às vezes não é imediato, é ao longo do tempo que isso acontece. Essa parte é muito difícil de ser automatizada. Hoje a gente tem inteligência artificial, uma série de iniciativas, né, que eu acho que podem ajudar nessa questão também, mas eu ainda não encontrei nenhum sistema que faça isso, tá? Então, essa discussão, essas entrevistas com o investidor são muito importantes dentro do nosso processo de planejamento. Feito isso, eu acho que eu falei, por exemplo, aqui na minha frente eu tenho uma tela onde eu calculei o retorno esperado para o cliente, eu sugeri uma carteira. Usando a simulação de Monte Carlo, eu cheguei à conclusão que esse investidor tem 69% de chance de sucesso de atingir aquele retorno. Eu vou ter que refazer o modelo, talvez, porque eu quero mais de 75% de chance de sucesso. Por Monte Carlo. Quando eu vou usar o ROI, Safety First, eu chego aqui num índice bem interessante dentro das carteiras, comparo essas carteiras e pego o que tem ROI maior dentro do limite do orçamento de risco daquele investidor. Que nesse caso aqui tem um lambda de 5, é um investidor bem arrojadão mesmo, que é o lambda máximo que a gente tem para a questão de risco, e daí eu faço várias métricas aqui para me ajudar a não ter certeza que a gente nunca tem, mas ter mais segurança de que eu vou atingir o retorno necessário para aquele investidor. E também eu calculo aqui o que a gente chama de Standard of Living Risk, né, que é o risco de a pessoa não conseguir manter o padrão de vida que ela tem. Esse é um índice que a gente tira das discussões e dessa carteira sugerida. Se ele for acima de 1, a gente precisa conversar com o investidor e falar, bichão, ou você vai gastar menos, ou a gente vai correr mais risco, e a gente vai ajudar o investidor também, é uma discussão até bastante pessoalizada, às vezes até um pouco emocional, para você ajustar isso, para fazer com que essa pessoa tenha uma vida financeira aí um pouco mais confortável, um pouco mais saudável. Dito isto, Yuri, estou quase acabando. Estratégia de alocação de ativos a gente falou a questão do risco, né? Então, cada ativo tem um risco específico, mas a carteira como um todo tem um risco diferente. Então, você tem que saber calcular o risco da carteira, né? E aí sim pegar o perfil do investidor, colocar isso em número, aí comparar o risco que você quer correr com o risco que o investidor pode correr. Tá? A gente joga isso aonde? Num negócio chamado fronteira de Markowitz. Então, eu vou pegar todos esses retornos das carteiras pré-definidas, eu pego o risco também do investidor, coloco isso na fronteira e tento buscar ali ou o maior retorno para o menor risco daquela carteira ou o menor risco para o retorno que eu preciso atingir. Então, assim, se eu cheguei à conclusão que o investidor precisa de 4% real no ano, que com inflação, sei lá, pode chegar a 10%, eu vou pegar esses 4% real, jogo na fronteira e falo que carteira, né, dos investimentos que a gente já aprovou na Brava, que a gente já diligenciou,
Que carteira funciona para o investidor com esse limite, com esse orçamento de risco, até que retorno eu posso chegar? Eu chego nos 4%? Não chego? Então, calma aí, vamos voltar para a prancheta, vamos analisar de novo. Mas isso é um exemplo de como você pode usar a fronteira de Markowitz, que é a fronteira eficiente, né, para investimentos. Dito isso, toda essa parte técnica, coisas que devem ser levadas em consideração ao se fazer um planejamento. Cenário econômico, né? E aí, se a gente já está partindo para uma análise top-down, que às vezes eu vou direto no ativo, aí eu analiso todo o environment, né? Todo o ambiente que esse investimento, esse ativo está inserido, ou eu já começo pelo cenário econômico de uma região, de um país e vou descendo. Feita a análise de cenário econômico, na análise top-down, eu vou analisar o investimento em si, né? Que a gente quer indicar para os investidores, e geralmente são vários, para que a carteira seja saudável. A gente faz a modelagem da carteira, vai para a construção da carteira, feito isso, é investido, e aí isso é revisado constantemente, tá? E a gente vai realocando esses investimentos para ser fiel, na realidade, ao Strategic Asset Allocation, né? A alocação de investimentos estratégica. Então, eu tenho que sempre fazer o rebalanceamento das carteiras e continuar entrevistando o meu investidor. Por quê? Porque, assim, ele tinha um planejamento lá atrás, mas a vida muda. Aí eu tenho que mudar também e começar de novo. Então, eu digo que quando eu for fazer a próxima revisão, né, o próximo planejamento econômico financeiro, é um novo planejamento econômico financeiro. Às vezes a gente consegue ficar fiel, mas às vezes a gente tem que mudar. Mudanças táticas que a gente fala que não são estratégicas vão ocorrer. Então, para eu atingir meu objetivo, eu tenho aqui o Asset Allocation estratégico, tá? Só que ali dentro da carteira, talvez eu mude uma ação, troque por outra que é mais saudável. Essas são as mudanças táticas, né? Eu tire dinheiro de um fundo, coloque no outro que é mais saudável, mas sempre sendo fiel aqui ao estratégico, que é feito baseado no planejamento econômico financeiro. Então, eu acho que para o tempo que a gente tem, eu não sei se eu consegui passar a mensagem, espero que sim, e abro aí para as perguntas de vocês. Legal. Excelente. Vamos começar, então, a parte de Q&A. Chegaram algumas perguntas, eu também tenho algumas aqui. Deixa eu começar aqui. Chegou uma pergunta assim, perguntando sobre essa questão da inflação do investidor, que é diferente da inflação IPCA, IGPM, das inflações aí divulgadas aí pelo mercado, né? Como que o sistema ajuda? Nós temos o sistema ajuda, eu vou responder essa parte aí. O sistema ajuda, o Financial Online ajuda não só com todo o cálculo de padrão de vida, ou seja, como o Jair falou, em momentos de vida diferentes, o padrão de vida pode aumentar ou diminuir, né? E junto com o padrão de vida, o cálculo da inflação, que a gente chama no sistema de inflação pessoal. Então, isso tudo é feito calculado pelo sistema, né? Uma outra pergunta, quanto tempo leva o processo de IPS? Ou seja, até chegar no Asset Allocation, ou nessa parte final, quanto tempo leva esse período de análise, viés comportamental, tudo isso, Jair? A gente envia alguns formulários que são preenchidos, a gente tenta fazer com que um formulário, você não... Assim, se você tiver muita dificuldade com as informações, a gente vai esperar que esse formulário não leve mais que 10 minutos para preencher. E para fazer disso um processo mais leve, a gente faz um primeiro formulário para cumprir com as questões regulatórias e depois a gente manda breves formulários, que são até um pouco mais divertidos, de 2 a 3 minutos para preenchimento, onde a gente vai chegando nas conclusões de balanço holístico, entre outras coisas, que são todas as questões mais quantitativas, que depois elas serão desafiadas junto com o investidor, obviamente, porque às vezes ele responde alguma coisa lá e não entendeu. Então, vai ter uma entrevista. A primeira entrevista vai demorar algo entre 40 minutos e 1 hora, e depois, talvez, pequenas entrevistas de 10 a 15 minutos serão realizadas. Olha, para fazer o primeiro planejamento, que é o mais rápido, a gente consegue fazer depois desse processo já. Então, a gente está falando aí, talvez, de umas 2 horas, né, de envolvimento do investidor. Agora, o IPS, de fato, a gente pode demorar algumas semanas, mas não é algumas semanas falando várias horas com o investidor, mas algumas semanas falando com alguns minutos com o investidor. Feito isso, né, a gente fecha aí o IPS, aí a gente vai acompanhar ele e ainda tem alguns ajustes nos 6 primeiros meses, até que gestor, né, ou aqui assessor e investidores, na realidade, se conheçam bem de verdade, né, se compreendam bem, e a gente vai falar, agora o IPS está bem legal, vamos assinar aqui e vamos montar aqui o seu Strategic Asset Allocation, né, a sua alocação estratégica. Legal, legal, legal.
Outra Mas pergunta não que é ele... muita coisa. Eu falo em 6 meses, mas é só um processo, um tempinho para as pessoas se conhecerem melhor. Essa parte ainda é muito humanizada, é muito pessoalizada, né? Com certeza. Uma outra pergunta que chegou aqui, quais são as classes de ativos que vocês, quando você faz a montagem da carteira lá, fronteira eficiente, coisa e tal, quais são as classes de ativos que entram em consideração aí nesse momento? Os Olha, principais, né? basicamente a gente tem equity, né, que é a participação em empresas e projetos. A gente tem a renda fixa, tá? E a gente separa com investimentos alternativos. Dentro de investimentos alternativos, a gente tem uma miríade, que vai desde imobiliário, os hedge funds, private equity, né, que é participação de empresa. Quando eu falei do primeiro equity, é o public equity, né, aquele ações de bolsa, por exemplo. Então, a gente vai separar dessa forma. Vamos lá. Ações, renda fixa, que é renda variável, né? É renda fixa, os alternativos, e aí a gente vai separar eles entre, obviamente, os países lá de primeiro mundo, que são as primeiras economias, a gente tem os países emergentes e os de fronteira. Então, é assim que a gente separa os ativos. Tá? Ah, legal, Lembrando legal. que alguns investidores, por questão também de vieses, eles acabam falando, não, eu quero investir só no Brasil. Aí não tem o que fazer, a gente coloca um pouquinho lá fora. Mas a ideia é que ele tenha um portfólio global. A gente entende que isso é muito mais saudável. Legal, legal. E tem uma outra pergunta interessante aí que está dentro dessa alocação em alternativos, que é se vocês usam ou já estão usando ou pretendem usar em algum momento criptomoedas ou criptoativos. Criptomoedas e criptoativos. A gente vem acompanhando todo esse processo de criptomoedas, criptoativos, inclusive ativos tokenizados. A criptomoeda e criptoativo, só para o seu objetivo, esse é um ativo que, por mais que eu estude, eu não manjo. Então, tudo que a Brava não manja, ela não faz, ela delega. A gente é muito especializado em alternativos. Os outros ativos, a gente procura os melhores gestores, né, ao redor do mundo. A Brava, como gestora, ela não recebe rebate e, geralmente, os melhores investimentos não pagam rebate também, tá? Então, a gente consegue escolher os melhores gestores também para participarem do nosso processo, enquanto os investimentos alternativos a gente acaba fazendo diretamente. A parte de criptomoedas, se o meu investidor fizer questão, eu também vou delegar para os melhores gestores e a gente conhece eles, tá? Para fazer isso. Então, o criptoativo está ali, eu coloco o criptoativo hoje como investimento alternativo também. Legal. Na minha cesta de investimentos alternativos. Bacana, bacana. Tem uma outra pergunta aqui. Bom, essa pergunta deve ter vindo de algum planejador financeiro. A pergunta é como manter o cliente no longo prazo? Porque como evitar o churn de clientes, né? Cliente entrando, cliente saindo. E uma outra pergunta também relacionada é que portes de clientes vocês conseguem atender? É só o cliente muito grande, com dezenas de milhões, ou clientes que estão na fase inicial de acumulação, vocês também atendem? Como é que é aí? Tem duas perguntas, Jair. Vamos falar um pouquinho, então, da questão de churn. O que acontece? Eu aprendi já há muitos anos atrás, quando eu entrei nessa área de investment banking, por exemplo, e de investimento, né? Então, a gente fala que asset management e investment banking é relationship management. Então, ainda é muito pessoalizado e humanizado. Mas, pessoal, não quero achar que eu sou muito conservador nesse sentido. Pelo contrário, eu sou professor, eu dou aula sobre investimentos alternativos, sobre fintech, eu estudo inteligência artificial. Essa é a minha pegada, antes de tudo. Mas eu entendo que para você manter um investidor só com aquela interface muito tecnológica é difícil, porque você como gestor, não é que você vai errar, mas os seus ativos em determinados momentos da história, eles serão inferiores em termos de valor a de outros gestores, né? De outros assessores. Como que você explica isso dentro da sua estratégia? É difícil, de forma automatizada. Só emitindo o relatório não dá, às vezes é conversando, é educando o seu cliente. O seu cliente, você como assessor ou gestor, ou consultor de investimentos, você tem que, eu acho que o seu maior papel é educar o seu cliente. Além de ser competente, claro, em escolher os investimentos, você tem que educar o seu cliente. E você participando do dia a dia dele, chances são de que você vai manter esse cliente por longo prazo. É óbvio que ele pode te trocar por preço, por uma série de outras questões também. Mas eu acho que quanto mais atenção, mais pessoalizado for o atendimento, melhor. Mas lembro que, aí eu já vou responder a segunda questão, né? Se você tem um cliente pequeno que investe contigo, sei lá, de 5 a 300 mil reais, alguma coisa assim, vamos chamar isso aqui dos pequenos, não desmerecendo, porque é um cliente muito importante também, você não consegue dar um atendimento tão pessoalizado e técnico, né? Porque você tem staff para fazer esse staff muito técnico, ele é caro.
Então, você acaba fazendo um processo um pouco mais, digamos assim, automatizado, tá? Então, você tem que fazer com que o seu processo automatizado seja o mais perfeito possível. A plataforma aqui da Britec, também para planejamento pessoal, já faz uma comunicação com o cliente que é muito interessante, então ele tem acesso aos dados, manda mensagem por ali, responde. É um negócio bem bacana. E tem aquele cliente que vai exigir ou que precisa de um serviço um pouco mais premium e pessoalizado. E aí eu acho que é isso que vai fazer com que você mantenha esse cliente ao longo do tempo. E respondendo a sua pergunta, na Bravo, o que a gente faz é um pouquinho mais automatizado, mas eu não deixo de fazer um planejamento um pouco mais simples para os clientes menores. Para os clientes maiores ou que pagam mais, um pouco mais premium, a gente vai fazer um IPS muito mais detalhado e vai acompanhar um pouco mais. Mas o interessante eu não discrimino ninguém. Todo mundo tem acesso àquele serviço. É que ele é um pouquinho mais caro. Então, para eu conseguir prestar esse serviço, eu tenho que cobrar um pouco mais. Esse serviço um pouco mais personalizado, que tem de ser muito mais eficiente a longo prazo. Então, o nosso desafio agora é o quê? É cada vez mais automatizar essa segunda parte, né? E trazer a inteligência artificial, Big Data, uma série de outras coisas para que realmente o cliente ele se sinta atendido. Eu acho que investimento é um trabalho tão... Não é tão sério quanto, mas assim, deveria ser tratado com muita seriedade, como o trabalho dos médicos, sabe? De alguém que cuida da sua saúde financeira. Porque, poxa, se você não cuida da saúde financeira de uma família, isso pode prejudicar a família de uma série de formas ao longo do tempo. Então, é algo sério, tá? Me permitam, não tem a ver com isso, mas a gente está falando muito sobre isso no final, agora nesse fim de ano. No evento da CVM que eu vou participar, a gente vai falar também. O investidor, ele está saindo... 3 meses atrás, 1,5 milhão de pessoas a gente tinha na Bolsa, aproximadamente, tá? Esse negócio dobrou em poucos meses, gente. Ele tende a aumentar, pode chegar aos 10 milhões. Eu vou falar dessa forma, como vou botar para vocês agora. Tem muito malandro entrando aí para enganar esse pessoal. Nosso trabalho é educá-los, tá? Como gestores e assessores, para eles não caírem nessas ciladas. Muita gente falando, poxa, ganhe 500% em um mês, 60%, 70% em um mês. Alguma coisa de diferente tem ali. Vamos olhar, tá? É uma obrigação nossa fazer isso. Eu queria deixar essa mensagem, eu só aproveitei o momento aqui. Legal, legal, legal. Tem mais algumas perguntas aqui. Eu acho que a gente ainda tem um tempinho aí, né, Puccini? Então, olha só, tem a seguinte pergunta aqui, ó. Eu acho que essa aqui eu respondo. O Atlas permite a criação de projetos de investimentos para o perfil do cliente, assim, por exemplo, projeto viagem, projeto faculdade dos filhos, projeto aposentadoria. Então, a resposta é sim. Você pode criar categorias e alocar investimentos em categorias. Então, a plataforma permite esse tipo de coisa. Então, é questão de você cadastrar os objetivos de curto, médio e longo prazo, e você acompanha aí a execução, o atingimento desses objetivos ao longo do tempo. Depois tem mais uma pergunta aqui. Eu acho que essa aqui é mais para o Jair mesmo. O que é mais importante no planejamento financeiro? Os dados ou o plano em si? Ou seja, como ter um plano sem ter os dados? É possível? Eu acho que você consegue planejar, por exemplo, a parte de horizonte de tempo, os objetivos e restrições. Eu acho que boa parte você consegue fazer sem os dados. Mas a hora que você vai envolver investimento em si, qual que é a carteira que a pessoa tem hoje, qual que é a renda que ela tem lá para o futuro, isso são dados, né? Não são dados difíceis de se obter, é claro, porque eles são muito objetivos, mas isso é o que vai concluir o planejamento. Não, acho que não consigo fazer sem os dados, não. Também me parece missão impossível mesmo. Tem mais uma pergunta aqui, eu acho que é a última, pelo menos na minha... o que eu consigo enxergar aqui, eu acho que é a última. Nós temos mais duas aqui, Yuri. Então tá bom. Então, manda aí, Puccini. Tá legal. Tem uma que é já querendo saber de preço aí do teu serviço, Jair. Mas vamos lá. Vou começar com uma do Giovanni primeiro. Quais são os investimentos alternativos mais buscados por investidores, perfil private, e quais plataformas existem hoje para oferecer esse tipo de aplicação? Muito boa pergunta. Puccini, qual é o nome da pessoa mesmo que perguntou? Giovanni. Oi, Giovanni, parabéns. A pergunta acho que ela é bastante relevante. Vou começar falando das plataformas, tá? As plataformas de investimento que você tem hoje, as principais, vou falar alguns nomes aqui, Orama, BTG, Genial, XP, elas já têm alguns investimentos alternativos.
A minha crítica para esse processo é que eles não envolvem empresas, às vezes, um pouco menores, que têm mais garantias para trazer para o mercado de alternativos, então o yield, o retorno, acaba sendo um pouco inferior àquilo que você consegue gerar. Tá? O que os clientes private procuram? Os clientes private, eu acho que tem uma diferença muito grande no que eles procuram para aquilo que eles precisam. Então, quando você fala, o que o cliente private procura, você está querendo vender um investimento. Aí tem que ver em que posição você está. Se você é um vendedor de investimento, um corretor, eu posso te falar que são os fundos de investimento imobiliário, ponto 1. Às vezes ele vai falar de ouro, né, que também é um investimento alternativo. Talvez trabalhar um pouco com commodity. Poxa, olha quanto subiu o petróleo nessa semana. Então, eu acho que um que está bombando hoje aí é a questão são os investimentos imobiliários e o crédito privado também, bastante em voga, né? Hoje, principalmente no mercado nacional. Agora, o que ele precisa é muito diferente disso, né? Fala, não, eu quero fazer FI, porque meu amigo está ganhando 1,5 no FI. Eu fiquei pensando, poxa, como é que um fundo de CRI, que faz renda fixa, ele consegue ganhar 1,5 ao mês, né? Teve um impacto aí, talvez, do IGPM, mas será que isso continua? Não sei. Então, são coisas aí que a gente tem que pensar, tá? O que teu cliente precisa e o que ele quer. Eu sei que eu desvirtuei um pouco a sua pergunta, eu respondi a sua pergunta de forma objetiva, falando né, que é imobiliário, né? A gente está falando aqui um pouquinho dos commodities, principalmente imobiliário e crédito privado, mas para você também pensar o que ele precisa, porque às vezes ele chega querendo comprar um ativo imobiliário e o tempo já passou, é hora de ele fazer algo diferente. Tá? Então, assim, as plataformas têm. O que a gente faz na Brava, na realidade, é originar os deals alternativos e tentar passar um retorno um pouco melhor para os investidores, porque não tem tantas pessoas envolvidas na cadeia. Então, aquele CRI que está nas principais plataformas, às vezes a gente consegue fazer na Brava aqui de uma outra forma, que CRI é caro. Para você fazer uma emissão de um CRI, por exemplo, no mercado imobiliário, tem que ser um ticket mínimo de pelo menos uns 15 milhões de reais. Se você consegue achar uma empresa que vai fazer uma emissão de 5 milhões, e ela topa colocar 5 vezes garantia, vai emitir um CRI lá de 5 milhões, mas vai te dar 20 milhões de recebíveis, mais imóvel, mais aval, e vai topar assinar todas aquelas cláusulas contratuais que são muito importantes no processo de emissão, e você consegue dar 15% para o teu investidor, porque é uma empresa menor, né, ao ano. Essa é uma rentabilidade formidável, e ela é atingível no mercado de alternativos, mas com os deals pequenos, né, não com emissões das principais incorporadoras. Desculpa me alongar, mas eu achei que essa era uma informação importante, porque esses investimentos existem e eles são tão seguros quanto aquele CRI que vai te pagar lá os 8%, 9%, até 10% ao ano, através de um fundo de investimento. Legal. Chegou uma pergunta aqui que eu acho que você acabou de responder. Investimento em imóveis também entra no planejamento do cliente ou isso depende do perfil do investidor? Você acabou de falar, faz parte dos... Mas tem uma coisa interessante, Yuri, que se você me permitir falar rapidamente, é assim, as pessoas elas compram muitos imóveis às vezes, né? Até porque eu acho que é uma característica da maior parte dos brasileiros, né, que são investidores, e eles gostam de ter os imóveis, tá? Só que daí ele vai lá e compra também um FI. Então, qual que é o balanço? Vamos levar em consideração que você tem a casa que você mora, talvez a casa de campo, a de praia, e você ainda vai comprar mais investimentos imobiliários. Tem que fazer essa análise antes. Vamos aí para uma última pergunta, então? Sim. Manda. Aqui é do Alessandro, e ele pergunta assim: como você precifica seu trabalho? São patamares diferentes dependendo do tamanho do cliente? Ou cobra-se um percentual fixo sobre o patrimônio do cliente? Depende do cliente. Isso aí geralmente é negociável. Para os clientes menores, geralmente a gente vai deixar uma tabela específica. Por que depende do cliente? Tem aquele cliente que, ao conversar com ele, a gente vai entender que eles querem investimentos que sejam menos ativos. Poxa, não, eu quero só investir num índice de bolsa. E aí a gente vai tentar educar ele. Mas no início do processo de educação, no final das contas, você tem que consensuar a estratégia com o cliente. Você só não pode falar o que é melhor para ele, ele tem que concordar. Se ele não concorda, a gente vai seguir a estratégia dele. Se essa estratégia me der menos trabalho... Né, acaba sendo uma educação financeira, né? É pura educação financeira, Yuri. Essa é a mensagem que eu quero passar. É isso aí. Então, assim, a partir de 0,5% ao ano, né, que é uma taxa pequena para aqueles investimentos mais passivos, e eu tenho cliente que me paga até 2% ao ano, mais performance de 20% do que excede um índice específico que tem a ver com a carteira que a gente vai desenvolver para ele. Então, a resposta eu precifico de acordo com o cliente o trabalho que ele vai me dar, e já até te falo quanto, de 0,5% ao ano, geralmente,
às vezes até menos que 0,5%, tá? Dependendo do tamanho do investidor e do trabalho que a carteira vai dar para a gente. E vai até esses 2% ao ano, mais os 20% de performance. Hoje a gente tem de tudo. Legal, legal. Eu queria dar um pitaco nessa questão também, porque a gente vê, usando lá o nosso plataforma específica para planejadores, a gente hoje tem algumas dezenas de planejadores com quase alguns poucos milhares de investidores, clientes desses caras, e a gente percebe que tem planejadores focados em clientes de menor porte, com pouco patrimônio, talvez estejam na sua fase inicial de acumulação, pessoal mais jovem, e tem o pessoal que atende high net worth e até ultra high net worth. Então, são tipos diferentes de investidores, com necessidades diferentes de educação financeira, com desafios diferentes de fazer essa acumulação. Outros já acumularam, na verdade, é mais uma questão de preservar e não deixar o cara destruir o patrimônio dele, né? Ou seja, educação, assessoria de financeira. Então eu acho que o nosso objetivo aqui da Britec, nesse espaço de planejador financeiro, é exatamente empoderar e dar ferramenta para o planejador automatizar, como o Jair falou, é um trabalho muito trabalhoso esse processo todo, né? Então, a nossa missão é empoderar o planejador, dando ferramentas para automatizar o dia a dia deles e, com isso, eles conseguirem atender clientes com menor patrimônio, porque esses caras precisam de ajuda tanto quanto, ou talvez até mais, do que o cara que já tem o seu patrimônio construído, né? Até para ter mais tempo até para ter mais tempo, estar mais próximo do cliente, né? Que o Jair reforçou, sempre muito importante. Ficar menos nas ferramentas e mais no entendimento do cenário do cliente, né? Além da escala, é conseguir ter mais tempo naquilo que interessa efetivamente, que dá essa atenção, que faz com que o cliente permaneça com você por mais tempo, né? Só esse adendo aí. Bom, não temos mais perguntas aqui. Fiquem à vontade, pessoal. Se surgir uma dúvida depois aqui, podem encaminhar a qualquer momento para a gente. Todo esse evento está sendo gravado e ele vai estar disponibilizado, acredito que já no início da manhã, do dia de amanhã, no nosso site. Eu mandei aqui pelo bate-papo o endereço onde que vai estar esse evento gravado, tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado, Jair, mais uma vez. Aí foi ótimo esse bate-papo aqui. Acredito que tenha sido bem instrutivo aí para o pessoal para os planejadores, principalmente, né? Você é um cara aí com bastante experiência, mas tem muita gente nova entrando nesse mercado, que é um mercado aí, eu acho super importante. Então, agradeço aí, obrigado aí pela participação de vocês aí e mensagem final aí tua, Jair. Pessoal, obrigado pela oportunidade de passar um pouco do conhecimento que a gente tem, de trocar experiência com vocês. Quero me fazer disponível para os planejadores financeiros, todos que estão assistindo, quiserem tirar alguma dúvida, entre em contato com a gente. Eu sou professor também, então assim, é um prazer para mim discutir essas questões. Acredito na educação financeira, acredito que isso possa mudar no nosso país, inclusive. Fico à disposição e, mais uma vez, estou honrado aqui de poder falar com vocês hoje. Um grande abraço. Tchau, pessoal. Abraço. Tchau. Obrigado. Tchau.